dois blocos A e B de massas respectivamente iguais a 2 e 3 kg. Estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa, ou seja, não tem atrito. Uma força horizontal F, de intensidade constante F igual a 10 newtons, é aplicada no bloco A. Determine a aceleração adquirida pelo conjunto, a intensidade da força que A aplica em B. Tá bom? Então, veja, nós temos dois blocos um do lado do outro. Esse tem 2 kg, esse tem 3. E uma força é exercida empurrando esse bloquinho aqui. E quando ele empurrar o A, consequentemente, o B também será empurrado. Antes de resolvermos a questão, a gente precisa analisar as forças que estão atuando nesse objeto. Tá? Então, vamos primeiro analisar a vertical. Esse bloquinho aqui, tá? Essa representação é a mesma para o bloco A e para o bloco B, tá certo? Bom, quais são as forças que estão atuando? Essa linha preta é o solo, tá certo? O peso força o objeto para baixo. E a gente tem que lembrar que o peso ele é uma força, tá? Então, o peso está forçando o chão. E, em consequência, vem a força normal, tá certo? Existe um entendimento na física que toda ação tem uma reação. Imagine que você tem uma parede e você dá um murro nessa parede. Por que sua mão dói quando você dá um murro na parede? Porque a mesma intensidade com que você bateu na parede, a parede vai devolver para você a mesma intensidade de força. Então é como se você batesse a parede e a parede batesse em você, tá certo? Quando você está em pé, você está forçando o chão e o chão devolve essa mesma força para você. E aí é como se ela estivesse respondendo. Por isso, se você colocar um saco de areia nas costas, suas pernas vão doer mais, porque você vai forçar mais o chão e o chão vai devolver mais força para você. Essa força de devolução é chamada de força normal, tá certo? Então, o peso força o chão e o chão devolve a mesma força, que é chamada de força normal. E é por isso que fica equilibrado, porque se o peso for 300 newtons, ele devolve os 300 newtons para a gente. E por isso a gente não cai, a gente fica extremamente equilibrado, tá certo? Vamos continuar. Agora vamos para a horizontal. Na horizontal, nós vamos ter as seguintes forças. Vamos olhar para o bloquinho A aqui. Nós temos a força F, que empurra o bloquinho A. Só que o bloquinho A vai acabar forçando o bloquinho B, conforme a gente tem o desenho aqui em cima, tá certo? Veja, o bloquinho A ele é empurrado pelo F. Quando ele é empurrado pelo F, ele acaba empurrando o B. Só que se ele empurrar o B vai devolver para ele a mesma força que o A está aplicando nele. Então, parte dessa força F ela é usada para empurrar o A, o excedente vai para empurrar o B, só que o B devolve também para ele a mesma força. Por isso que fica imprensado aqui esse pedacinho, porque o A está empurrando o B para cá e o B fica tentando empurrar o A de volta, tá certo? Então vamos continuar. Vamos voltar a olhar para o bloquinho B. A força F maiúscula ela está empurrando para cá. E a força F minúscula está voltando para cá. Mas o que é essa força F minúscula? A força que o A usa para empurrar o B é o F minúsculo. E esse F minúsculo que está sendo usado para empurrar o B é o mesmo F minúsculo que o B vai voltar. Toda ação tem uma reação. Então, o F empurra o A empurra o B com a força F minúscula, e essa mesma F minúscula que o A usou para empurrar o B devolve para o A. Então, no A nós temos a força F agindo e a força F minúscula, que é a devolução do B. E na força B? Bom, o B ele recebe tão somente a força F minúscula, que é a força que o A joga nele, tá certo? E essa de volta a gente já colocou aqui no bloquinho A. Tá, vamos resolver a questão de fato agora. A letra A pede a aceleração adquirida pelo conjunto. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante é a força F. A única força que está sendo usada para empurrar
os bloquinhos é a força F, que é essa aqui. Então, F igual. Qual é a massa? Bom, como essa força ela vai empurrar os dois blocos ao mesmo tempo, nós vamos juntar a massa do bloquinho A mais a massa do bloquinho B. Veja que está entre parênteses, eu vou ter que somar as duas. Vezes a aceleração que o objeto vai assumir. Qual é a força que está empurrando os bloquinhos? Uma força de 10 newtons. Massa do bloquinho A, conforme anunciado, é 2 kg. Do bloquinho B é 3 kg. Então, 2 mais 3 dá 5. 5A, não é isso? Então, esse 5A eu mando para o primeiro membro e o 10 que estava no primeiro eu mando para o segundo. Continuando a conta, o 5 está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Então, a aceleração será 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 é 2 metros por segundo. Então, a aceleração que essa força gerou é uma aceleração de 2 metros por segundo. Vamos agora para a letra B. Ele quer saber a intensidade da força que A aplica em B. Vamos voltar para o desenho aqui, ó. Essa força empurra o A. O A vai acabar empurrando o B. E o B vai acabar devolvendo essa força, né? Essa força tem a mesma intensidade dessa força aqui, tá? E que força é essa que o A usa para empurrar o B? Porque o cara empurrou aqui, parte dessa força ela é gasta para empurrar o A. E o resto dela é usada para empurrar o B. Que força é essa? É a força F minúsculo que a gente chamou, não é isso? A força F minúsculo é a força que o A usa para empurrar o B, ok? Então vamos lá, volta para cá. Força minúscula, lembra, força resultante nesse caso. Qual é a força que está agindo no ar? Conforme o nosso desenho, a única força que está agindo no ar é a força que o A usou para empurrar o B, que é a F minúscula. Então a gente vem e coloca F minúsculo aqui. Igual massa. Que massa? É a massa do bloquinho B, não é isso? O bloquinho A está empurrando o bloquinho B. Veja, na letra A, a gente juntou a massa do A e do B. Por quê? A força F está empurrando tanto o A quanto o B. E o A? O A só está empurrando o B, tá certo? Então, o A, nesse caso, quando a gente olha para o bloquinho B, o A não está sendo empurrado. O A está empurrando o bloquinho B, tá certo? Com a força F. Então, a única força que está agindo aqui no B é a força F minúscula. Quem está sendo empurrado nesse caso é só o bloquinho B, então eu coloco aqui massa de B vezes a aceleração, tá? Qual é a força que o A está exercendo no B? Eu não sei que força é essa. Então é a F minúsculo. Igual. Qual é a massa do bloquinho B? 3 kg. Qual é a aceleração do bloquinho B? 2 metros por segundo. Os dois não estão sendo empurrados ao mesmo tempo? Se o A está com 2 metros por segundo e ao quadrado de aceleração, o B também está. 3 vezes 2, 6. Ou seja, dos 10 newton que a gente tem, tá? Que é o que está empurrando os dois bloquinhos, 4 deles estão sendo usados para empurrar o bloquinho A e 6 deles estão sendo usados para empurrar o bloquinho B. 4 mais 6 vai dar os 10 newtons, tá? Então é essa a questão, tá bom? Analisa com atenção, essa parte ela requer muita visualização, não saia do vídeo sem entender direito. Então volte, ouça a explicação até isso entrar na sua cabeça.